Olá, estamos aqui no canal do Geração 68, sempre na luta, para mais um programa Mulheres na Política. Hoje temos a grande honra de receber a deputada federal de São Paulo, do PSOL, Sâmia Bonfim. Conosco, na nossa conversa, Rose Telles, nossa companheira do Geração 68, que está sempre aqui conversando com a gente no Mulheres na Política. Olá, Sâmia, muito bem-vinda, muito obrigada. Em nome de toda a Geração 68, a gente agradece muitíssimo que você desse um tempinho para a gente aqui no canal. Oi, Cecília, Rose, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, é um prazer conversar com vocês. Olha, Sâmia, a gente vai começar com um assunto bastante delicado, quer dizer, que bastante polêmico, vamos dizer assim, né? Que foi a entrada de você, de você e mais 5 deputadas federais, todas mulheres, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por decoro parlamentar, vai saber, né? E vai saber. Menos de 24 horas, ou sei lá, num tempo recorde, porque, aliás, é um tempo recorde, né? Porque aquele conselho de ética vale, a gente não sabe muito bem como é que funciona. Mas, num tempo recorde, vocês 6 foram levadas para o conselho de ética para responder a esse processo por decoro parlamentar, enquanto tem vários deputados, homens, né? Bolsonaristas, cabe ressaltar, que foram indicados por Conselho de Ética tiveram seus, né, indicação de processo, etc. E até hoje ninguém fala nada mais sobre isso. Então, eu gostaria que você começasse nos dando... Só para lembrar, né, foi durante a votação do marco temporal, e onde você, mais as 5 outras deputadas, fizeram uma manifestação contra a votação do marco temporal. Boa tarde. É isso, Cecília. Você já definiu bem, assim, um pedido de cassação muito característico, primeiro porque foi pedido contra 6 mulheres ao mesmo tempo. A primeira vez que eles protocolaram todos no mesmo pedido, algo que é flagrantemente irregular, porque tem que ser individualizado, né, os pedidos de cassação. Mas, ainda assim, a mesa diretora havia aceito esse pedido coletivo. Depois, a mesa voltou atrás, porque ela percebeu que era flagrantemente irregular. Bem, ainda assim reapresentaram depois o pedido individualizado, ou seja, tem um pedido contra cada uma das deputadas. Qual é a acusação? O fato de que, no dia da votação do marco temporal, que a gente estava ali bem irritada com tudo que tinha acontecido, a gente chamou de genocida e de assassino. E aí, na peça, se vocês forem ler, é um Ctrl-C, Ctrl-V. São os mesmos argumentos utilizados para 6 deputadas. Alteram uma coisa a outra. E eles utilizam, inclusive, publicações nas redes sociais. Então, tem card, tem tweet, por exemplo, que outras deputadas fizeram, caracterizando o que aconteceu aquele dia. Primeiro que sim, se trata de um genocídio e de um assassinato. Não sou só eu, são os tribunais que fazem essa definição. Exemplo do que acontece com os Yanomami. Quando você retira a possibilidade de sobrevivência no seu meio ambiente originário, natural, você coloca a vida dessas pessoas em risco. Quando você retrocede na demarcação de terras indígenas, é a sobrevivência, é a vida dos povos originários que está em risco. Portanto, assim, um processo de genocídio e de assassinato. Mas eu estou aqui argumentando, mas a gente sabe que não é disso que se trata, na verdade, né? Foi um pretexto que eles buscaram para tentar criminalizar as mulheres. Há alguns motivos. Primeiro, tem uma pressão muito grande para que haja punição para alguns parlamentares, como o próprio Nicolas Ferreira, que foi para a tribuna, colocou aquela peruca, fez aquela manifestação transfóbica. E o Lira tem uma grande pressão da base bolsonarista para que não puna só um dos lados, como ele mesmo coloca. Ele precisa responder à base dele e punir o outro lado. Só que olha que absurdo, já há uma punição prévia, porque ele vem dizendo para a imprensa, vem dizendo na tribuna que deve ser suspensão de 3 meses para cada um dos lados. Então, peraí, você tem uma punição prévia para depois saber do que se trata. Você primeiro define qual é a pena para depois avaliar o crime. Assim, isso não existe nem dos mais injustos dos tribunais no mundo inteiro.
E não existe sinal de equivalência entre aqueles que vão para a tribuna praticar algo que é previsto como um crime e outra pessoa que está exercendo a sua prerrogativa parlamentar de liberdade de expressão, de poder caracterizar os seus adversários políticos da forma que lhe convir. Aliás, olha só a gravidade, aqueles que estavam envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro nem sequer foram lidos os pedidos de cassação que tem contra eles. Então é tudo um show de horrores, é uma gravidade enorme, principalmente considerando o tempo. Foram 4 horas entre o protocolo na mesa e a abertura no Conselho de Ética. Em que estágio estamos? Na última sessão, que foi na semana retrasada, foram lidos os 3 possíveis relatores e provavelmente na próxima semana o presidente da comissão deve definir qual dos 3 relatores, para cada uma das 6 deputadas. Nós estamos num processo de pressão pública, então está coletando um abaixo-assinado, é importante que tenha essas assinaturas para que vejam que a gente não está sozinha, mas também de articulações, seja com as bancadas, mas também com movimentos, com outras entidades, para nos tirar desse isolamento que eles querem criar. É grave, é uma atitude misógina, antidemocrática, e nós vamos lutar e resistir até o fim, fazer o que for possível, e é uma luta coletiva, sabe? São 6 individualmente, mas são 6 juntas também, a gente está bem unida para ir até o fim. A gente depois gostaria de assinar esse abaixo-assinado. Claro, eu divulgo para vocês. Depois a gente manda e coloca aqui na descrição do programa para vocês também poderem assinar. Obrigada, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Rose. Oi, boa tarde, Sâmia. Sâmia, olha só, o MST está enfrentando mais uma CPI aí, né, sem crime definido. Queria parabenizar você pela sua atuação na CPI, brilhante, marcando firme, né, aquela mesa que é realmente tenebrosa, né, lá com o Zucco e com o Ricardo Salles, fazendo muitas ilegalidades, como aquela diligência também, que foi feita lá no Pontal. E a questão da luta pela terra é uma questão que envolve muita violência no nosso país, né? Desde o período colonial. E você, dessa região mesmo do Pontal, né, Samir? Então você conhece bem, está fazendo um trabalho muito bacana de divulgação da legislação, que nós temos legislação que disciplina, né, a luta pela terra, como é que esses territórios que não são produtivos podem ser, sim, né, objetos aí de luta pela reforma agrária. Nós temos o INCRA aí, né, que tem uma disposição, foi destruído no governo Bolsonaro, mas que tem aí uma série de leis que fazem assim com que o MST realmente possa lutar com segurança. Só que são sempre vítimas de muita violência. Eu queria que você fizesse uma avaliação da CPI até agora, o que aconteceu até agora, né? E o que está previsto aí, e como é que você sempre fala que essa CPI já tem um relatório pronto de criminalização do MST, mas eu queria ver como é que você está sentindo na sociedade, né? Essa exposição de uma questão tão importante que é a questão da reforma agrária. Eu gostaria que só de acrescentar, Samia, se você me permite, porque houve uma diligência, né, e que parece que não foi avisada, entraram, foi no Paranapanema, se eu não me engano, né? Entraram no assentamento, entraram na casa, foi assim um absurdo que pelo menos foi o que a mídia relatou. Eu gostaria que você também desse assim, se isso resultou em algum tipo de o que resultou, né, disso daí. Sim, olha, de fato, a CPI já tem o relatório pronto, sempre digo e reafirme, porque antes mesmo dela ser instalada, já tinha conclusões por parte do relator sobre o que é o movimento social, e no próprio pedido da CPI, eles também já verbalizavam isso, né? Que se tratava de um movimento criminoso, para investigar o que eles chamam de invasões, que na verdade são ocupações, quais seriam as possíveis fontes de financiamento. Então, é um duplo objetivo.
primeiro, criminalizar o movimento social e aglutinar ainda mais a base bolsonarista, no momento que não é simples para eles, vamos lembrar, Bolsonaro pode se tornar inelegível em poucos dias, tem a CPMI do golpe acontecendo, em que vários golpistas estão sendo ali inquiridos pelos nossos parlamentares, então tentam virar um jogo de algum modo. Mas tem um segundo objetivo, que é da bancada ruralista, que não está diretamente na CPI, porque ali eles botaram mais o chorume bolsonarista mesmo, a gente chama de dar um pouco da milícia rural, tem muitos delegados, tem alguns que são, né, latifundiários diretamente, mas eles são minoria na CPI, mas que um pouco orientado para chantagear o governo Lula, né, para arrancar ainda mais compromissos com o agronegócio e distanciar os compromissos relativos à luta pela reforma agrária, à agricultura familiar e às demandas, né, mais profundas da sociedade brasileira, inclusive de enfrentamento à fome, né, que é uma forma importantíssima para tentar combater esse mal que existe no Brasil. Bem, até então, a CPI vem nos surpreendendo num aspecto, porque a gente é muito, muito minoria, eles têm a presidência e eles têm a relatoria, e é uma pauta que não necessariamente é uma pauta popular para o nosso lado. Claro, quem é de esquerda, eu fico brincando que o boné do MST costuma ser um uniforme de quem é de esquerda no Brasil, né? Então, para quem é de esquerda, é convencido da luta social, é claro que vai defender o movimento até o fim. Mas para fora, né, desse nosso campo muito segmentado, não é popular a ideia de que tem que ter ocupação, de que tem que ter organização do movimento social, de fazer marcha, tampouco a própria pauta da reforma agrária, né? Ela é muito dos anos 90. A gente falou do Pontal do Paranapanema. Quando eu era criança, na década de 90, era muito presente, há muito tempo, né? Isso não está muito na ordem do dia. Então, pensei, quando eu entrei na CPI, eu falei, nossa, não é tão simples para a gente, vai ser bem difícil, na verdade. Mas, uma combinação de fatores. Primeiro, eles são muito inescrupulosos, muito desonestos e estão cometendo muitas irregularidades. E tem um limite, a sociedade brasileira percebe. Essa diligência no Pontal que vocês mencionaram foi um show de horror. Eles invadiram o barraco, que é a casa daquelas pessoas. Não é possível que as pessoas morem assim. Sim, boa parte da população brasileira mora em moradias precárias. Essa é a situação do nosso Brasil. É uma situação histórica, estrutural, que foi aprofundada, piorada pelo governo que eles defendem. Então, sim, aquele é a moradia das pessoas, e não, eles não poderiam ter entrado, invadido o barraco daquelas pessoas, assim como tentaram humilhar as acampadas, fizeram perguntas constrangedoras, assediaram, e por tudo isso a gente entrou no Ministério Público Federal e no Supremo Tribunal Federal, que vão ter que responder pelos crimes que cometeram na diligência. Sem contar que marcam a diligência num dia, não falam qual é o roteiro, vão no dia seguinte, então eles estão preparados previamente, eles sabem quando é, mas ninguém sabe, os outros membros não sabem, a sociedade não sabe, eles vão e acham que vão fazer o que eles quiserem. Outra coisa, eles não aprovam nenhum requerimento que a gente propõe na CPI, eles só aprovam aqueles que eles acham que talvez não vai causar problema para eles. Aí vai lá e aparece um professor José Geraldo, como professor da UNB, que deu, desculpa o termo, mas deu um esculacho neles de uma forma muito elegante, viralizou, repercutiu pra caramba e desmoralizou. Então tá dando esse efeito, que era um efeito inesperado, viu, Cecília e Rose, que tá virando contra eles mesmo, porque a sociedade está percebendo a pobreza argumentativa que os caras têm, está sendo uma oportunidade para a gente divulgar a importância da luta pela reforma agrária. Eu vejo mais gente se encantando pelo MST, que estava meio esquecido, voltou a virar um grande fenômeno, assim, e tem servido, acho que também para mostrar o quanto eles são inescrupulosos e criminosos. Tem um outro aspecto, a Procuradoria-Geral da República já está pedindo diligências a partir de uma denúncia também que o Ministério Público Federal fez por conta dos cortes de microfone que o presidente e o relator, que nem tem prerrogativo para cortar o microfone de ninguém, fizeram contra mim, enquadrados no crime de violência política de gênero. Então tem sido uma atrapalhada, assim, eu vejo eles um pouco sem estratégia, uma hora propõe requerimento de um canto, outra hora do outro. Claro, eles não vão deixar passar batido. Eu acho que chegamos na primeira etapa, né, da CPI, ainda tem muitos dias, deve ir até o final de setembro. Vai ter muito suor ainda para a gente gastar. Vão querer criminalizar alguém. Infelizmente, na última sessão, aprovaram a convocação, algo que é um critério ruim, porque pode levar a dar voz de prisão, por exemplo, se eles quiserem, entendeu? É ruim esse critério de convocação de 2 líderes do movimento social, tanto Stedley quanto José Rainha, mas não tem problema, assim, a gente está bem tranquilo da nossa linha, da nossa argumentação, da nossa defesa e vai seguindo para cima. Eles querem nos podar,
Mas é isso, é tão difícil ser eleita, né? Imagina ser podada depois que a gente consegue, então vamos seguir firme e forte. Eu queria perguntar para você, ainda continuando nesse tema, uma coisa com relação à questão do Ricardo Salles. O Ricardo Salles responde a alguns processos enquanto STF, enquanto ministro do Meio Ambiente, aquele desastre, né, onde ele tentou realmente passar a boiada. Né? Além de ser conivente com a devastação de terras para o agronegócio, inclusive terras. Aí se misturam os temas, né? O marco temporal com a questão da CPI do verdade. MST. Mas são né? correlatos mesmo, Elas né? são correlatos, então por isso que não me é estranho você e mais as outras deputadas terem sido levadas ao Conselho de Ética, enquanto também estão na CPI do MST, ou seja, são dois temas que são correlatos e que são muito importantes, porque interessa ao agronegócio, por um lado, e, obviamente, é uma pauta importantíssima dentro do governo Lula, que é a pauta do meio ambiente. E a pauta do meio ambiente aliado à questão da fome zero. Né? A gente não pode esquecer que nós chegamos a 33 milhões novamente, milhões e milhões e milhões de pessoas em situação de fome, mesmo, fora as 150 milhões que se juntam à insegurança alimentar. Então, são dois temas que estão correlatos e que tem, num lado, o agronegócio, o outro lado, quer dizer, a boiada, né? E o outro lado, toda essa luta pela questão do meio ambiente. E a gente tem um ex-ministro do meio ambiente que responde a processo, inclusive por tráfico de madeira. Eu sempre chamo de impunidade parlamentar, né? Porque é muito complicado, né? Mas essa imunidade parlamentar do Ricardo Salles, e o processo dele está parado. Eu não sei como é que ele pode estar eu não entendo, eu gostaria que você desse uma... Como é que isso é tratado? Como é que isso se trata? Eu sei que você teve embates com o Ricardo Salles quando ele era secretário em São Paulo, né? Cecília, inclusive, eu fiz uma questão de ordem na primeira sessão da CPI, questionando a legitimidade que ele teria para ser relator, justamente por conta desse histórico e mais. Ele é financiado por latifundiários, ele foi financiado, a campanha dele foi organizada e financiada por essas pessoas. Falar, então, mas você também não pode ser membro da CPI porque você também tem relação com o movimento. Não, eu não poderia ser relatora. Eu não poderia, porque por ter relação. Assim como ele também não pode ser relator por ter intenções particulares. E é o regimento da Câmara que diz isso. E essa relação que você fez, que eu concordo totalmente, entre a votação do marco temporal, a CPI do MST e os pedidos de cassação, eu adicionaria ainda mais uma relação que tem a ver com o golpe, tentativa de golpe do 8 de janeiro, que é a outra CPMI, porque boa parte dos ruralistas no Brasil se bolsonarizaram, né, nos últimos 4 anos e também foram fonte de financiamento. Ser dos QGs golpistas, quando distribuíam carne, distribuíam alimento, não para matar fome no Brasil, mas para ficar colocando a barriga quentinha de golpista para se alimentar, para vir aqui para Brasília tocar o terror no dia 8 de janeiro, porque também alguns deles financiaram ônibus, enfim, porque se bolsonarizaram, né? A gente sabe, Naban Garcia estava na Secretaria de Assuntos Rurais do Bolsonaro, não é à toa. Então, para mim, é uma reorganização a partir do agro, sabe, dos bolsonaristas com essa CPI. Eu acho que da nossa parte, estava conversando isso com os companheiros do MST mais cedo, também tem que ser uma espécie de reorganização, entendeu? Resgatar a dinâmica de luta social mais radicalizada, de ocupações, porque eles têm isso como objetivo, né? Como eu já mencionei, constranger. Opa, não ocupem, dá para fazer reforma agrária sem luta social. Nunca, nenhum centímetro de terra nesse país foi destinado para reforma agrária sem luta social, e eles querem nos constranger com isso. Acho que a gente não pode admitir essa faca no pescoço, sabe? E se reaglutinar também, fazer toda essa conexão aqui que a gente está fazendo, e que é muito simples de entender, né? E é um pouco tentar explorar isso nas próximas sessões da CPI. É isso que a gente vai tentar fazer um pouco.
dos próximos requerimentos. Apesar deles não botarem para votar ou não aprovarem, a gente consegue repercutir, cavar na imprensa, falar um pouco sobre isso, né? Dos ruralistas golpistas. Assim, a gente vai tentar levar um pouco para esse tema também. Não, é importante sempre que seja porque o interesse maior é da população brasileira como um todo. Então, o esclarecimento e a informação sempre é importante. Rose? Então, eu concordo, eu acho que realmente os ruralistas eles investiram pesado nesse golpe, investiram pesado para sustentar o governo Bolsonaro, e agora eles não se conformam, porque eles queriam segurar a questão da demarcação de terras indígenas, quilombolas, da reforma agrária, e aí ficou difícil para eles agora, só que eles estão com assim, a Câmara é muito conservadora, né, Sâmia? E isso é terrível, porque é isso que eu acho, a gente tem que radicalizar enquanto luta nas ruas, os movimentos sociais, para ganhar essa parada, porque lá na Câmara a gente observa a CPI do MST, já está ficando feio, né, o que eles fazem, assim, cortar o microfone de vocês, fazer aquele tipo de diligência. Eu fico até imaginando como é que vai ser o debate do Stedley lá, na CPI, porque eles não têm a mínima condição, né, de debater com o Stedley. Então, eu acho que o Stedley vai fazer como professor, né, como professor José Geraldo, que eles até por ignorância, eu acho, porque o professor ele é daquela linha do direito achado na rua, né? Ele acha que o direito, né, progressista ele é achado com um movimento social, com as pessoas na rua lutando. Então, tirando essas pautas, né, porque são pautas aí que estão emperrando também algumas questões nacionais que ficam até sufocadas, como a questão da educação, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, a questão aí do arcabouço fiscal, questão aí dos juros e a questão também aí da educação. Rose, você sabe que toda a nossa bancada do PSOL votou contra o arcabouço fiscal. Claro que houve uma pressão, enfim, para que a gente votasse a favor, porque essa era a orientação do governo, mas a gente votou com bastante clareza, assim, do que significava. Inclusive, anunciando que as consequências para a sociedade brasileira e para o próprio governo não serão boas. Por isso estávamos votando contra. Que para alguns era até difícil de entender, até porque não é um tema assim tão cotidiano. Aliás, esses termos, essa lógica de considerar a economia como algo de especialistas, muitas vezes dificulta, né, a compreensão ou falar de coisas que, na verdade, são muito simples junto com a população brasileira, né? Porque economia doméstica não é a mesma coisa que a economia de um país, né? Aquela lógica de, não, mas se você gastou demais aqui, você precisa segurar. A compra no mercado foi mais cara, você também não vai ter condição de pagar, por exemplo, o seu aluguel. E se tratando do Estado brasileiro é diferente, porque as fontes de receita, elas variam, você pode criar novas, reduzir novas, modificar quem é que financia, você pode emitir mais moeda, você pode contrair dívida e pagar de outras formas a longo prazo. Então, é diferente, né, do que é uma lógica de economia doméstica. E o arcabouço fiscal, ele responde, mais uma vez, a uma pressão do mercado financeiro para seguir aplicando a lógica da austeridade. Caiu o teto de gastos, o que é muito importante, porque era uma regra que não existia em nenhum outro lugar do mundo, uma regra na Constituição que impede a aplicação da própria Constituição, que foi fruto do golpe que o Temer e todos os demais deram na Dilma, e foi gravíssimo, mas tanto é que era irreal que o próprio Guedes e o Bolsonaro descumpriram o teto de gastos 4 vezes, porque não tinha cabimento. E agora se cria uma nova que não cria esse teto geral, portanto, é menos draconiana, mas ela ainda assim impede, ela cria um limite de investimento, ainda que a arrecadação seja alta do Estado. Qual que é o problema? O primeiro deles que aparece é que a saúde e a educação, elas crescem a 100%, apesar de o limite de crescimento imposto pelo arcabouço fiscal ser de 70%. Então, saúde e educação vão seguir crescendo a 100%, vão comprimir todo o espaço fiscal. Isso significa que as demais áreas sociais ou vão ter que não ter nenhum investimento, algo que é quase impossível, ou alguém vai dizer, bom, vai precisar então desconstitucionalizar os pisos da saúde e da educação.
E aí que mora o problema, porque isso provavelmente vai acontecer. É a próxima etapa. O próprio Ministério da Fazenda já anunciou. E se você desconstitucionaliza, você tira o piso, vai ter ainda menos investimento nessas duas áreas fundamentais. E aí vai abrir a lógica de terceirizações, de privatização, o sucateamento, porque é inevitável, né? Não tem como investir, e aí entra a parceria da iniciativa privada. Então, é toda uma reforma administrativa do Estado, que é perigosa. Foi piorado o relatório aqui na Câmara. No Senado deram uma aliviada, porque aqui chegaram a incluir o próprio Fundeb. Sem Fundeb não tem educação básica nos estados e municípios. Aliás, eu acho que o Senado retirou por isso. Deve ter tido muita pressão de governadores e prefeitos queridos. Está querendo me deixar o quê? Sem condição de pagar salário de professor, sem condição de ter escola funcionando na minha cidade. Não tem condições, mas deve ser aprovada essas modificações com tranquilidade aqui na Câmara, mas é isso, a essência do projeto, porque segue obedecendo a essa lógica do mercado financeiro da austeridade, é ruim e por isso a gente votou contra. Também vai ter a discussão da reforma tributária. Nossa, há quanto tempo a gente não queria uma reforma tributária, mas não é exatamente aquela que a gente pleiteia, né? Porque não tem a ver com mudança na progressividade dos tributos, ou seja, torná-los mais justos, porque hoje no Brasil se recai principalmente sobre o consumo, ou seja, quem é pobre ou classe média, proporcionalmente paga mais imposto que quem é rico, e não se tributa grandes fortunas, lucros e dividendos, o mercado financeiro não é tributado. Então, por exemplo, se você tem um baixo rendimento, você ainda assim é abocanhado com uma alta fatia por imposto de renda. A gente queria debater esse tipo de coisa, mas estão dizendo que vão ser duas etapas. Essa primeira etapa de agora é de simplificação de tributos. Vai mais mexer numa relação entre indústria e comércio no Brasil, ou seja, dos empregadores, né, de quem concentra o mercado produtivo no Brasil, do que pessoas físicas. É mais para pessoa jurídica, em outras palavras, do que para pessoa física, que é a etapa que de fato a gente precisa fazer, né? Então vai ter mais ou menos dinheiro para o povo, vai ter mais ou menos dinheiro na conta do Estado para voltar para direitos sociais. Eu acho que é isso que realmente importa. Mas a gente ainda vai debater, por exemplo, na bancada do pessoal, qual é o nosso voto, ainda não me sinto confortável para apresentá-lo, mas sem dúvida essa crítica, independente de se for sim ou não, vai estar embutida. Quando é que a gente vai debater reforma tributária de verdade, né? Aliviar para quem é pobre, taxar os ricos e melhorar a economia do Brasil, consequentemente. Não, essa vai ser eu espero que pelo menos que esse debate exista de fato, finalmente, sabe? Porque é necessário uma reforma tributária. Você quer fazer um comentário, Rose? Eu quero falar com a Sônia. Quero falar justamente sobre essa questão do povo que tem muito dinheiro, dos bilionários, para você falar um pouco do seu direito de resposta na Jovem Pan, que é sobre esse tema. Nossa, bem lembrado, menina. Olha só. Uma vez eu fiz um tweet, gente, você vê, a internet é um negócio muito maluco às vezes, né? Eu fiz um tweet, parafraseando uma frase do Bernie Sanders, que ele dizia que bilionários não deviam existir. Era isso o meu tweet. Virou um quiprocópio, que daí ele juntou bolsonaristas, liberais, gente que acha que quando você está falando de bilionário, está falando do seu Palio 2000 que vai ser confiscado, sabe? É um jogo de confusão gigante. É o Celtinha, né? O Celtinha. O seu Celtinha que vai ser confiscado, um negócio assim, uma loucura completa. E aí, a Jovem Pan, como que foi? Tô tentando lembrar. Mas a Jovem Pan repercutiu de uma forma péssima, botou aqueles comentaristas bem reaças, assim, para dizer que era um absurdo, e para fazer ilações sobre mim. Utilizaram as despesas que eu tenho do gabinete, que é com verba de gráfica, de rede social, de passagem de avião, assim como todos os deputados que fazem o uso correto, para fazer algum tipo de comparação. Pera lá, ela usa a verba de gabinete, então ela não pode criticar bilionário. Primeiro que, assim, não se compara o orçamento de um gabinete com o que tem de consideração de renda de bilionário. Um é para trabalhar e o outro é para especular. E fizeram relações dando a entender que era algum tipo de corrupção que eu fazia, entendeu? Como se, enfim, fosse isso. Aí eu entrei com o direito de resposta. Foram duas ações, uma por direito de resposta e outra por danos morais. Para minha surpresa, a justiça aceitou o direito de resposta. Eu digo para minha surpresa, não que eu tivesse errada, né? Eu sabia que eu tinha direito de resposta, mas é que nem sempre a gente consegue, né? Questões favoráveis para a gente na justiça. E assim, eu apareci na Jovem Pan, porque eles também têm a parte online,
fazendo um direito. Foi um negócio muito legal, assim, foi bem durante a campanha, foi logo antes de começar a campanha eleitoral. Então é bom que também deu uma alavancada, né? Eu falei, poxa, que deleite aparecer na Jovem Pan, podendo. E aí eu engrossei, eu falei, não gostaram da minha frase? Aí eu botei dados sobre concentração de renda, de bilionário, aí foi melhor do que a encomenda, mas é 1 em 1 milhão, né? Nem sempre, quando a Jovem Pan fala, a gente não consegue responder, tem o direito de resposta. Mas eu falo para as outras pessoas, quando eu vejo que são difamadas, assim, por esses folhetins absurdos, bolsonaristas, eu falei, vão atrás, vão para a justiça, um não já temos, entendeu? Se a gente perder, perdeu, mas é que ganha, daí você tem oportunidade. Eu fico imaginando os ouvintes da Jovem Pan, quando foram obrigados a me ouvir, entendeu? Deve ter sido gostoso também. Então, mas foi uma boa lembrança, eu tinha até me esquecido disso. Aproveitando o ensejo, quer dizer, essa coisa o direito de resposta, mas o direito de existir enquanto diferente, o direito de que é uma pauta que eu chamo de pauta primária, quer dizer, a pauta, né, primeira, né, das suas campanhas desde antes, né, que é essa coisa do direito, né, o direito da mulher em ser mulher e que não é não, e a questão dos seus direitos enquanto esses absurdos todos que a gente vive com misoginia, como você está vivendo na Câmara dos Deputados, o que é uma coisa lamentável, porque eu acho interessante, só abrindo um parênteses, porque quando o homem fala e faz um absurdo, ele diz que ele tem direito, ele tem liberdade de expressão porque ele é deputado federal. Mas quando vocês, mulheres, fizeram as suas manifestações, foi negada a sua liberdade e o seu direito como parlamentar de falar o que pensa. Então, assim, é muito estranho. O Bolsonaro usou muito essa prerrogativa, né, do direito de ser do livre direito do falar por ser parlamentar. Só que o direito de falar tem limite. Então, assim, eu acho engraçado porque hoje no Brasil os homens têm direito de fala e as mulheres não. Nem quando elas têm o direito enquanto parlamentar igual a eles, né? É uma coisa muito estranha, mas tudo bem, seguimos em frente. Mas eu gostaria que você falasse dessa luta específica das mulheres e das minorias LGBTQIA+, né? Que eu acho que é uma pauta também extremamente importante. De fato, é uma pauta que eu carrego comigo desde a minha primeira eleição, assim, como vereadora ainda em 2016, em São Paulo. A época, inclusive, era uma campanha que eu falava majoritariamente sobre isso, como ter uma pauta feminista para a cidade. E aí, conforme eu fui avançando, esses temas foram avançando comigo. E eu acho que é fruto... Claro, sempre se debateu o feminismo, né? Teve as diversas ondas, sempre foi parte do programa de partidos de esquerda, mas eu acho que a gente está num momento particularmente importante, de que tem uma apreensão desse tema e que ele está adentrando espaços antes que eram inimagináveis. Por exemplo, a presença de parlamentares feministas e de projetos feministas no parlamento é histórica, nunca foi dessa forma, né? Esse tipo de representação, ainda que esteja muito aquém do que a gente deveria. A gente é só 91 deputadas entre parlamentares de esquerda, direita, reacionários ou feministas. Mas a representação em si é signo, né, de um momento de avanço da temática na sociedade. Ou mesmo a imprensa, quando trata de temas agora com mais responsabilidade, sobre violência, assédio. Eu me lembro, há pouco tempo, há 10 anos atrás, as novelas, por exemplo, né, no horário nobre da televisão, naturalizavam e acabam estimulando a violência. Hoje não, é todo um cuidado para tratar de temas assim, educa as pessoas a encaminharem os agressores. Então, a gente está num momento muito interessante. E eu acho, e aí... como tudo problematizando um pouco, que virou também pauta incorporada, assim, por setores que de fato não têm compromisso, sabe? Eu vejo muitas parlamentares, ou mulheres e homens do centrão, ou mesmo da direita liberal tradicional, dizendo defender os direitos das mulheres, ou então
grandes empresas que incorporam esse tema, assim como também da própria temática LGBT, mas como um nicho mercadológico ou um nicho de votos que como um compromisso real, até porque não aliam a pauta feminista com uma luta mais geral, anticapitalista, né? Ou seja, é só através da representação ou da concessão de direitos por uma parcela ou uma concepção de emancipação individual que está tudo resolvido. Então, peraí, a gente tem que falar, se for falar de feminismo, dos direitos das mulheres, é falar de enfrentamento à fome, porque a maioria dos lares que passam fome no Brasil são chefiados por chefes de família, é falar de desigualdade salarial, falar de quem está nos empregos mais precários, nos postos de trabalho terceirizados, por onde aumentou o encarceramento no Brasil, que já é o terceiro maior do mundo, e que aumentou ainda mais para mulheres do que para homens, é falar das principais vítimas de todas as formas de violência física. Então, é fazer esse, que não é um recorte, né? É uma análise de quais são as mulheres, né? Para as quais a gente precisa fazer política pública e denunciar essa situação estrutural do machismo no Brasil, assim como para a população LGBTQIA+. A gente fala muito como conceito, mas os dados falam de pessoas reais. Então, o que é ter como expectativa de vida para a população trans? Os 36 anos de vida, eu penso, poxa, eu estou com 33. Porque é tanta coisa que aconteceu na vida dessa pessoa, ela foi expulsa de casa, ela encontrou como uma única possibilidade de renda para 90% dessa população é a prostituição, são expulsos da escola, vão parar onde? Que tipo de acolhimento tem no mercado de trabalho? Então, aqui na política, pela primeira vez a gente elegeu mulheres trans no Brasil, e na terceira, quarta semana já tem um deputado que vai para a tribuna dizer que elas são homens. Então, é todo um debate que eu acho que a gente precisa avançar enquanto sociedade mesmo. E é tão grave, Cecília, que todo e qualquer direito civil de liberdade democrática que é avançado no Brasil foi no judiciário. O Congresso nunca votou um projeto favorável à população LGBTQIA+, no Brasil. Para as mulheres, teve uma série de leis importantes, né? A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, no último ano teve a Lei da Violência Política de Gênero, que agora está começando, demora o seu tempo, né, para ser maturada. A Maria da Penha também demorou um tempo para a sociedade entender. A da Violência Política de Gênero ainda estamos vivendo esse processo. Agora, para a população LGBTQIA+, nunca, nada, de jeito nenhum, é muito retrato, né, do quanto a gente ainda precisa avançar enquanto sociedade, e eu acho também como muitas vezes dogmas religiosos e morais acabam se sobrepondo ao que tem que ser a política, né, que é conquista de direitos civis, de liberdades individuais. Isso ainda não se constituiu no Brasil. A gente vai ter que encerrar a nossa entrevista. Eu sei que você tem vários trabalhos a serem feitos por aí. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Geração 68. Espero encontrá-la mais vezes, espero que quando todas essas lutas forem avançando, vamos entrar em contato contigo novamente para você poder, a gente poder passar para o público em geral. Então, muito obrigada, Sâmia, obrigada, Rose. Deixa eu falar uma coisa para a Sâmia. A nossa companheira Beth mandou um beijo para o Hugo, que fez 2 aninhos, tá? Sim. Eu vou botar a Beth aqui quando acabar a gravação. Um nosso também. E agradecer também demais você, Sâmia. Agradecer demais você por essa conversa esclarecedora, porque você, com a sua coragem, com a sua valentia, você empodera muitas mulheres. Tá? Querida, então, muito obrigada. Obrigada, Rose, obrigada, Cecília, estou sempre à disposição. Parabéns a vocês também pelo trabalho, por dar voz para pautas tão importantes e para outras mulheres e homens também. Estamos juntas, espero que a gente se encontre em breve também, pessoalmente. Um abraço. Pessoal, então, curta, comentem, compartilhem e até o próximo programa. Bye, bye. Tchau.